Olá, eu vou fazer aqui um exemplo sobre cargas submersas porque eu acho que eu ainda não fiz, certo? Então, desenho o diagrama de forças para o bloco de concreto da figura, certo? Essa figura aqui é do problema 5.80 do livro do Beer e Johnston, da 9ª edição. O enunciado do livro é um pouco diferente. Eu acho que está um pouco incoerente o enunciado. Então aqui eu vou focar em fazer o diagrama de forças para o bloco de concreto que está mostrando aqui, está aparecendo aqui na figura. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho da teoria, tá? Para deixar um pouco mais claro como a gente trata as cargas submersas. Então imagine que aqui eu tenho um pedaço de uma placa, tá? Que ela está submersa, certo? Então aqui ela tem a profundidade Z e aqui embaixo ela tem a profundidade Z mais dz, considerando que essa placa aqui ela tem uma altura dz. Uma altura infinitesimal aqui pode pensar que é um pedaço de uma placa, certo? Então ela está com essa profundidade, né? A coordenada Z aqui mede a profundidade. E essa placa aqui ela tem uma largura B. Okay? Então a pressão para uma certa profundidade Z é a densidade vezes G vezes Z. Tá? Isso daqui é a pressão exercida pelo fluido. Aqui não consideramos a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica ela vai estar atuando no outro lado da placa, ou na coisa que está suportando a placa e tal. Então aqui somente a pressão exercida, a contribuição do fluido. E eu posso juntar o ρ e o g em uma grandeza só, num gama, que é o peso específico. Okay? Mas essa expressão aqui vem lá de Física 2. A força sobre essa placa aqui, ela é um dF, que aqui eu estou considerando uma placa pequena, um dz, então escrevemos dF. Vai ser a pressão vezes o elemento de área, dA aqui, vezes a área dessa placa. Tá? A área dela, então, vai ser o comprimento vezes o dz. Tá? Então, isso daqui nós podemos escrever... Bom, eu já vou substituir o P ali por gama Z. E a área vai ser B dz. Eu posso dividir dF por dz e chamar isso daqui de W, que é bem próximo do W que aparece nas cargas distribuídas sobre vigas, tá? Na notação do livro do Beer. E que seria lá a carga por unidade de comprimento. Aqui não é exatamente a carga por unidade de comprimento, porque aqui o Z ele representa a profundidade. Tá? E a força ela vai estar sempre perpendicular à área. Então, aqui no exemplo 5.80, no exercício 5.80, nós temos uma placa submersa, uma superfície submersa que ela está inclinada, ela não está exatamente na vertical. Tá? Então, esse W aqui ele representa a carga por unidade de profundidade. Tá? Nesse caso aqui de cargas de superfícies submersas. Tá? Então aqui, dividindo por dz, vai sobrar gama B Z. Então, se eu estou a uma certa profundidade Z, eu tenho uma certa força por unidade de profundidade naquela posição. Então, aqui, a parte cinza ali da figura é feita de concreto, é um bloco de concreto, e tem uma certa largura B. Nesse caso, agora, a largura B está perpendicular à página. Okay? Então, a largura B uniforme aqui tem um valor lá que o problema dá, eu acho que é 1 metro, não sei. Mas aqui vamos chamar simplesmente de B, então está perpendicular à página, então isso daqui continua
nessa direção. Tá? Aqui, essa parte aqui forma uma parábola, tá? Essa curva. E aqui eu posso dividir, ficar então com a parte numa parábola e um triângulo aqui, certo? Aqui, como o problema fala ali, é o vértice da parábola. Então nós temos aqui uma figura em que eu consigo determinar o centroide dela. E aqui eu tenho um triângulo também, consigo determinar o centroide se for necessário, certo? Eu dei alguns nomes aqui para as distâncias. Aqui eu orientei um sistema de coordenadas yx. O vértice está a uma altura h, da origem do sistema de coordenadas. Aqui eu chamei essa distância daqui até aqui de AP, porque corresponde à parte da parábola. E aqui eu chamei de AT, porque corresponde à parte desse triângulo aqui. Então vamos ver todas as forças que estão atuando sobre esse bloco aqui, esse bloco de concreto. Bom, obviamente tem a força peso do bloco, certo? E por que eu falei ali de centroide? Porque isso daqui se reduz a calcular o centroide dessas áreas e a força peso ela vai atuar no centroide dessas áreas. Tá? Notem que como aqui tudo é uniforme, na direção perpendicular à página, basta eu trabalhar aqui com a área, certo? Porque lá a coordenada do centroide perpendicular à página está simplesmente na metade da distância, certo? Então aqui tudo se reduz a um problema de duas dimensões e eu escrevo aqui que a força-peso atua no centroide dessa área aqui, certo? Eu posso quebrar na parte da parábola, calcular o centroide aqui, pegar o triângulo, calcular o centroide aqui, ver o peso correspondente a cada uma dessas partes. Tá? E posso considerar então como uma força atuando nessa parte, outra aqui, ou eu posso calcular o centroide dessa parte toda, como nós já sabemos fazer, e considerar uma força só. Aí vai questão questão de preferência, tá? Mas eu vou detalhar os dois casos. Mas antes de ver a força-peso, bom, obviamente tem também a força de reação aqui do chão, certo? Esse bloco está apoiado aqui no chão, o chão vai fazer uma força sobre ele. Mas, antes de tudo, eu quero ver a força que o fluido, que a água ali faz sobre essa parte aqui, CB, sobre essa lateral CB. Aqui no ponto C, a profundidade é zero, certo? Porque a profundidade a gente mede a partir da superfície do fluido. Então aqui no ponto C a profundidade é zero, então o W no ponto C ele vai ser zero. Aqui embaixo no ponto B ele está a uma profundidade H, portanto o W no ponto B ele vai ser B, que é a largura, né, da placa aqui perpendicular à página, vezes o peso específico do fluido, vezes o H. Okay? Só que, como eu mencionei, a força ela é sempre perpendicular à superfície. Então, nesse caso, a força por unidade de comprimento ele vai estar dessa maneira aqui. Eu vou desenhar em preto, não sei se fica claro para visualizar, mas eu teria um WB nessa direção. Tá? E à medida que eu vou subindo aqui em direção à superfície, o W ele vai diminuindo e ele diminui linearmente com a altura. Então ele vai formar meio que uma reta aqui. Eu posso fazer o seguinte. E aqui então eu vou ter sempre direções perpendiculares à superfície ali.
Então o fluido ele funciona como uma carga distribuída sobre a superfície. Mas nós sabemos que para calcular reações, ou seja, para trabalhar, né, ver a reação aqui do chão, por exemplo, sobre esse bloco de concreto, nós podemos substituir essa força distribuída por uma força equivalente atuando no centroide da figura. Como só interessa para a gente, pelo princípio da transmissibilidade, um ponto por onde está passando a força, e nós sabemos aqui que a força aqui ela vai estar nessa direção, certo? E basta eu saber o centroide desse triângulo formado aqui para ver por onde vai estar passando uma força equivalente aqui, certo? Essa distância aqui eu vou chamar de L, tá? Entre C e B aqui eu vou chamar de L. Okay? E se eu olhar numa tabela de centroides, o centroide desse triângulo ele vai estar a uma distância L sobre 3. Então aqui, vamos ver se eu consigo meio que fazer um pouco em escala. Que dá 1, 2, 3, meio. Enfim, ele vai dar mais ou menos aqui assim. Sabe? Eu vou ter mais ou menos uma força equivalente a essa força distribuída atuando nessa posição aqui. Uma força que eu vou chamar de F. E essa distância, então, entre esse ponto e aqui é L sobre 3. Eu não sei que nome eu posso dar para essa letra. Para essa letra não, para essa distância, mas vamos fazer algo assim. E vamos chamar isso daqui de um L barra. E esse L barra vai ser igual a L sobre 3, que isso vem de uma tabela de centroides de um triângulo. Eu vejo lá, eu tenho essa base aqui, e a distância dessa base ao centroide é L sobre 3. Né? Essa lateral, altura dividido por 3. O que mais agora? Então, eu consigo determinar a posição onde a força equivalente está passando ali, mas quanto vale esse F? Tá? Então o próximo passo é calcular o módulo dessa força e vai ser igual à área desse triângulo aqui, certo? A área desse triângulo ele tem uma base WB, tem uma altura L, então vai ser WB vezes L dividido por 2. E todas essas grandezas aqui nós temos. Então essa força F ela está determinada. Note que essa direção, que o ângulo que essa força aqui faz com a horizontal é o mesmo ângulo que nós temos aqui. Posso chamar aqui de alfa. E aqui tem um ângulo reto, 90 graus. E aqui o desenho vai ficando poluído, né? Cada vez que a gente desenha mais. Mas aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ. Okay? E eu tenho a seguinte relação. θ mais 90 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus, certo? Quando eu venho daqui para cá dá 180, se aqui é θ, aqui é 90, aqui é alfa, então vale essa relação aqui. Então eu consigo... Então agora eu descobri tudo sobre a força F equivalente a essa carga distribuída aqui atuando sobre essa lateral aqui do bloco. Okay? Essa era a parte mais importante, a parte que eu queria trabalhar mais do problema. Então agora eu vou fazer um pouco mais rápido para
ver a força-peso, indicar onde está atuando a força-peso do bloco de concreto aqui. Vou tentar desenhar em vermelho também. Somente para a parte da parábola aqui, tá? Então vamos ver aqui. A posição x do centroide da parábola eu vejo numa tabela. E a posição da tabela que a gente vai encontrar vai ser em relação a esse eixo aqui, certo? Em relação ao eixo que passa aqui, daí eu pego essa distância AP e subtraio a posição aqui do centroide, vai me dar o centroide em relação a esse sistema de coordenadas aqui. Tá? Então, a posição do centroide x, tá, da força-peso é igual a da força-peso aqui, mas esse P ele significa que é da parábola, tá bom? Ele vai ser AP menos três AP sobre 8, tá? Então esse 3AP sobre 8 que vem da tabela em relação a esse eixo, mas como eu quero em relação a esse eixo, eu tenho que fazer essa mudança aqui. Agora, do triângulo, a gente consegue a posição x a partir desse eixo aqui também, tá? Mas aí eu vou ter que somar essa distância AP aqui para dar em relação a esse sistema de coordenadas ali. Só que antes disso, como eu estou fazendo aqui só para a parábola, o peso total dessa parábola vai ser o quê? É o volume. O volume é dado pela área vezes a profundidade aqui dessa perpendicular à página do bloco, certo? Que é a distância B. Então, o volume é B vezes a área ali, é 2AP vezes H, dividido por 3. Tá? Isso daqui dá a área dessa parte aqui da parábola, que está na tabela também, na tabela de centroides, vocês encontram isso. Então esse é o volume vezes a densidade do concreto. Vai me dar a massa vezes a aceleração da gravidade, me dá o peso total do bloco da parte da parábola. Tá? Agora para o triângulo. Então ali a posição do triângulo do centroide x é AP mais AT sobre 3. E para o triângulo ali é mais fácil, o peso total vai ser B vezes a área, é AT vezes H dividido por 2, vezes a densidade do concreto, vezes a aceleração da gravidade. Bom, e eu não vou calcular a coordenada y do centroide dessas figuras aqui, porque nós sabemos que a força-peso ela está atuando aqui para baixo, e pelo princípio da transmissibilidade também só me interessa saber aonde está passando essa linha de ação, e essa informação é dada pela coordenada x dos centroides. Tá? Então eu posso desenhar que eu tenho uma força P aqui, vai ser mais ou menos aqui, não sei. Uma força-peso devido à parábola. Tá? E aqui vai ter uma força peso devido ao triângulo. Certo? E uma distância aqui é x
P barra, e aqui é X T barra. Cada vez mais poluída a minha figura. Eu posso substituir essas duas forças aqui por uma força equivalente. Para isso nós calculamos o centroide da área toda aqui, usando a fórmula que nós já conhecemos, somatória em I, xi barra AI, dividido pela somatória em I da área. Ok. E a força total, o peso total vai ser PP mais PT. Então vai dar preferência trabalhar com essas duas forças ou fazer essa conta aqui a mais e trabalhar com somente uma força aqui. Agora falta uma força ainda que está atuando sobre esse bloco de concreto, certo? Porque esse bloco de concreto ele não estaria em equilíbrio se existissem somente a força peso aqui do bloco e essa força F aqui. Então precisa ter uma força a mais e essa força é a força que o chão faz sobre o bloco. Então nós podemos fazer a somatória das forças. Tá? Aqui estou escrevendo na fórmula vetorial, então já inclui x e y. E fazendo a somatória das forças, vai ser a força que o solo faz, mais essa força P, aqui a força peso, mais a força F. Como o bloco está parado, tudo isso igual a zero. Então a força que o solo faz vai ser igual a menos P menos F. Como o P e F nós determinamos já, então, conseguimos determinar a força S, a força que o solo faz sobre o bloco. Vai ter, notem que que vai ter uma direção qualquer, a princípio, qualquer entre aspas, mas vai ter componente x e y, porque a força peso tem só componente y, a força F tem uma componente x. Então, essa força S aqui, que o solo faz sobre o bloco, tem componente x e tem componente y também. Agora, essa força, eu vou falar que ela atua aqui. Ela atua nessa superfície aqui. Eu vou colocar o ponto de atuação dela na interface entre o bloco e o solo. Aqui já está tudo bem poluído, então está meio difícil para desenhar um vetor a mais aqui da força F, mas eu vou colocar como... Estou vendo aqui como é melhor desenhar, mas num ponto genérico aqui. E ela vai estar mais ou menos... como? Para cá. Só uma representação qualquer aqui, tá, pessoal? Então teria alguma coisa assim aqui. Uma força do solo aqui. Por intuição, ela vai estar para cima e para a direita. Okay? E eu vou escrever que ela está atuando neste ponto aqui, portanto. Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso determinar qual o ponto onde essa força aqui está atuando para ter o diagrama de forças desenhado completamente, certo? Porque aqui nós calculamos a direção dela e a intensidade, mas não sabemos ainda o ponto onde ela está atuando. Para saber o ponto onde ela está atuando, nós precisamos calcular um momento em relação a um ponto
e esse momento ele precisa ser zero. Então, quando eu oriento, falo que a força aqui, eu sei que na verdade ela vai estar atuando aqui nessa linha, certo? Né? Porque é o ponto de contato do bloco com o chão. E se eu calcular um momento em relação ao ponto A, aqui, que coincide com a origem do sistema de coordenadas, a componente x dessa força, ela não faz momento, certo? A componente x aqui ela vai estar na direção do vetor posição do ponto de aplicação da força e ela não faz momento, somente a componente y dessa força aqui que faz momento. Tá? E, portanto, eu vou conseguir descobrir a posição em que este ponto aqui deve ser colocado. Tá? E este ponto aqui eu vou chamar de xs, porque está relacionado com a força S. Aqui. É o ponto xs. Então, fazendo a somatória das forças, dos momentos, perdão, em relação ao ponto A, ok? Somente a componente y faz um toque aqui no sentido anti-horário, entra como positivo. Isso daqui eu vou fazer bem rapidinho já para encerrar. Então vai ser xs fsy menos x barra vezes o peso mais xf, que eu já vou falar o que é, vezes a força fy, o módulo, mais yf vezes a força fx aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tá? Todas essas grandezas aqui são conhecidas. Essa aqui também eu consigo descobrir o xs. Tá? E esse xf e yf é o ponto de aplicação da força F sobre o bloco, que é este ponto aqui, que eu consigo descobrir fazendo uma geometria aqui, certo? Eu sei esse ângulo, que eu pego pelas coordenadas aqui, forma um triângulo retângulo, eu sei esse ângulo aqui, eu consigo descobrir essa posição aqui, certo? Né? Sabendo essa distância aqui, ou L barra, eu consigo descobrir xf e yf e resolver o problema dessa maneira, ok? Era isso para esse vídeo.